volta no intervalo. O assunto hoje é orquídea. E tem gente que acha que vê uma planta, por exemplo, o Geraldo, de colecionador, ou tem em casa. A pessoa às vezes não tem nem noção do trabalho que dá para chegar num ponto, por exemplo, de uma flor. Realmente, Cláudio. Se você partir do ponto da flor, da planta, né, polinizar, para fazer a semente e plantar e cultivar para ela florir, são 6 anos. 6 anos? 6 anos de trabalho, E nessas etapas a gente não pode cochilar, porque se perder alguma etapa da planta, você pode perder o trabalho inteiro, entendeu? Você viajar, deixar de irrigar, de molhar, faltar água, você perdeu o cílio das plantas, que é a mudinha, né? São muito sensíveis, então assim, é um trabalho bem árduo, você tem que ter muita paciência e muito carinho com o cultivo. Na flor, né? Vamos fazer o caso se fosse uma planta que estivesse na natureza. Seria o caso da planta, o inseto vem polinizar, essa parte colorida, mais colorida da planta, é o atrativo que atrai bem o inseto polinizador. Essa parte mais escura. Isso, atrai o inseto polinizador. Então, pode ser o quê? Qual tipo de inseto? Normalmente é abelha, né? Normalmente é abelha. Então, a abelha vem, pousa aqui. Ela abre tipo um... A hora que ela... Um aeroporto aí. É tipo um aeroporto. Um aeroporto. Ela pousou, ela entra dentro, que aqui pelo perfume da planta, né? É aqui. Ela entra para pegar o pólen. A hora que nela sair, ela já vem tirando as políneas da planta, que é a parte masculina da planta, né? Essas políneas. E automaticamente ela vai procurar uma outra flor para fazer o mesmo processo mesmo. Aí nela voltar na outra flor, ela está com essas políneas nas costas, ela vai, pousa de novo e entra... Faz o mesmo processo. Isso. Ela entra de volta, entra na outra flor e deixa as políneas na outra flor, que é a parte feminina da planta. E aí forma, nessa parte desse cabinho da flor aqui, tipo útero, né, da planta, que forma essa cápsula de semente. É isso aqui que a gente está vendo. Essa cápsula de semente, para você ter uma ideia, são 8 meses que a gente tem que... Só para chegar nesse ponto aqui, 8 meses. 8 meses. Aqui, depois de 8 meses, as sementes estão maduras. A gente retira, manda para o laboratório, porque isso aqui não é como girassol, essas coisas que a gente só jogar no chão, semear, que nasce, não. A gente tem que mandar para um laboratório para eles plantar. No caso, seria esse ponto aqui, ó. Aí chega para você depois já nesse ponto. Nesse ponto. Depois de 1 ano. Aí já passou 1 ano do processo. Eles pegam, tem a gelatina, né? Coloca a gelatina no fundo do vidro, coloca a semente para ela crescer e chegar nesse ponto, no mínimo é 1 ano. Fechadinho assim? Sempre fechado? Sempre fechado. Se entrar ar, entra bactéria, fungo também e perde tudo, morre. Então ela tem que ficar bem lacrada mesmo, bem lacradinha. A partir desse ponto aqui a gente tira e já planta num vaso coletivo. O que é um vaso coletivo? Coloca todas as mudinhas em apenas um vaso e deixa crescer. À medida que elas vão crescendo, né, se fortalecendo, a gente muda, vai individualizando. No caso, em outros vasos. Num vaso menorzinho, um pouquinho. E vai a etapa. Desse menor aqui a gente passa para um vasinho maior e a hora que ela estiver quase florescendo, a gente já coloca num vaso, que seria, no caso, um vaso maior, para esperar florescer. Só que aí já se passaram 6 anos. 6 anos. Passaram 6 anos. É terra que você usa ou usa um material diferente? A orquídea é uma planta que ela é epífita, né? Ela não é uma planta terrestre. Existem orquídeas terrestres, mas são, assim, nem 10% das orquídeas são terrestres. Então, muitas vezes as pessoas confundem que tem que plantar na terra, fazer uma mistura de humus, isso não existe. A orquídea, ela precisa do local para crescer. Vou dar um exemplo aqui. Ela precisa de suporte. Muita gente planta em casca de árvore assim, ó, e ela precisa do suporte. Na realidade, as raízes dela podem ficar até aéreas, assim, que não tem problema nenhum. Ela precisa de um suporte só para se agarrar. E o adubo, a água, essas coisas, a gente que joga, nós que damos delas. Em relação à água, você falou
Pode ficar na chuva, é tranquilo? Não. Ou requer um cuidado aí, tem a quantidade correta? Muito úmido. A orquídea, quando ela já está adulta, em fase adulta, ela pode ficar normalmente na estufa, né, que tem o sombrite, né, que a gente já falou, protegida de 70% do sol, e ela pode ficar chover, não tem problema não. Mas nessa fase de seedling assim, ó, não é aconselhável deixar não, a gente tem que fazer uma estufa que tenha plástico também. Vamos fazer o seguinte, vamos lá conhecer o espaço dele agora, tá achando que acabou? Acabou não, mas tem muita coisa ainda, tem um outro espaço aqui, mas é tanta orquídea, vamos para lá.